palhaçada. Vamos falar do filme O Brutalista. O Brutalista. Esse thriller de arquitetura. É raro ver um filme, né, onde a arquitetura é o protagonista. Tá? Esse filme que, na minha opinião, foi injustiçado. Tá? Só apenas ganhou o Henry Brody, ganhou o Oscar de melhor ator. Tá? E algumas premiações técnicas eu acho que o filme teve. São 3 horas e meia. É um filme sensacional. O Brutalista. Tá? O Brutalista me fez me lembrar de uma música do Mind, dos Talking Heads. Tá? Não sei se vocês conhecem Talking Heads. A letra da música diz o seguinte: o tempo não vai mudar você, o dinheiro não vai mudar você. Não tenho a menor ideia. Tudo parece estar no ar nesse momento. Eu preciso de algo para mudar sua mente. Drogas não vão mudar você. A religião não vai mudar você. Ciência não vai mudar você. E aí vai a música, mas você não está nem me ouvindo. Aqui reclama o David Byrne na música Mind dos Talking Heads. É exatamente sobre isso que trata o filme O Brutalista. O Brutalista acompanha um protagonista que foi um arquiteto Bauhaus, da escola Bauhaus de Artes Plásticas e Arquitetura, ali da vanguarda moderna da República de Weimar, né? Vocês devem conhecer a história. Só que ele tem um problema, ele é judeu. Tá? O protagonista aqui, que ele faz, o Laszlo Toth, que ele faz o grande arquiteto, conhecido, famoso ali na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial, principalmente com a sua concepção brutalista da arquitetura, derivada da Bauhaus. Só que o problema é que ele é de família judia, descendente de judeus. E com a ascensão do Terceiro Reich, ele passa a ser perseguido, ele tem que fugir da Europa. E, na miséria, ele vai para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, Laszlo chega com sua ideologia de arquitetura, sua concepção arquitetônica. Ele acha que ele está livre, que é um homem livre. Só que nos Estados Unidos, como fala aquele célebre provérbio, não existe almoço grátis. Ele acha que os Estados Unidos vão recebê-lo de braços abertos. E com a sua ideologia arquitetônica, ele vai mudar a cabeça das pessoas. Tá? Principalmente essa concepção brutalista da arquitetura. Tá? E ele passa a ser vítima do sonho americano. Tá? São 3 horas e meia, sendo que a primeira parte é episódico o filme. Né? A primeira parte é um épico de arquitetura, é a fuga dele para a Europa, a chegada nos Estados Unidos e como ele vira uma espécie de self-made man, com a ajuda de um ricaço, do milionário mecenas americano, onde ele quer colocar em prática nos Estados Unidos suas concepções arquitetônicas, ideológicas e políticas. Só que aí depois vem a segunda parte do filme, após o intervalo. Sim, o filme tem intervalo, intermission. A última vez que eu vi um filme com intervalo foi o Titanic, que também era 3 horas e meia. Essa metragem também tinha um intervalo. Você levantava e ia pegar mais pipoca e refrigerante. Mas o que é essa arquitetura brutalista? Né? Tudo gira em torno da arquitetura brutalista. Uma definição que a gente pode pegar é um estilo arquitetônico, a gente pode falar, marcado pelo uso do concreto aparente. A grande característica é o concreto aparente, tá? Sem acabamento, formas geométricas e estruturas maciças. Daí essa ideia do bruto, do brutalista, né? Surgiu na Europa no início do século XX, no âmbito das vanguardas modernas, tá? E no seu auge foi nas décadas de 50 e 60, tá? As características da arquitetura brutalista é estruturas maciças, concreto aparente, funcionalidade acima da ornamentação, impacto visual poderoso, formas geométricas gigantes e ousadas. Tá? Ele segue essa linha. Temos aqui exemplos em São Paulo da arquitetura brutalista. O próprio MASP,
a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo lá da USP e o Sesc Pompeia. São exemplos. É aquela coisa, seguindo a estética Bauhaus, que o belo é substituído pelo funcional. Concepção, inclusive, do próprio Walter Gropius, da Bauhaus. Tá? Então, digamos que a arquitetura brutalista é levar ao extremo essa concepção que o Walter Gropius defendia, de que o belo tem que ser substituído pelo funcional. Aquilo que é útil é belo. O útil e o funcional também são belos. Tá? Então, só que outra coisa secreta por trás disso é o conceito de monumentalidade. Vamos ter uma pequena aula de arquitetura aqui. Por que arquitetura? A uma certa altura do filme, o Adrian Brody ele fala o seguinte, né? Tem uma linha de diálogo. Ele fala o seguinte para justificar por que ele virou arquiteto. Ele diz o seguinte: uma guerra está em andamento na Europa e, no entanto, sei que muitos dos locais dos meus projetos sobreviverão. Ainda estão lá na cidade. Quando as memórias terríveis do que aconteceu na Europa deixarem de nos humilhar, espero que sirvam mais como estímulo político. Tá? Mas os meus edifícios foram concebidos para suportar tal erosão. Então, essa ideia da monumentalidade. Ele acreditava que os projetos arquitetônicos dele na Europa sobreviverão à guerra, é o estilo brutalista, e eles serão um testemunho político. E essa coisa da arquitetura sem acabamento, concreto aparente, tem um cunho socialista muito forte. E a concepção socialista do protagonista, o Laszlo, é muito forte. Ele acha que ele está levando isso para os Estados Unidos. Tá? Que ele é livre o suficiente para dar passar essas ideologias para os americanos. Tá? É interessante isso. Essa arquitetura da monumentalidade é colocada em xeque pelo Speer. Vocês devem lembrar o arquiteto do Terceiro Reich. Ele pega, fazendo um pequeno... não sei o que, Speer, esqueci o primeiro nome dele, alguém deve me lembrar aqui na live. Foi o arquiteto do Terceiro Reich, parou no Tribunal de Nuremberg. Ele fez todos esses projetos monumentais, tá? Cúpulas imensas, alguns foram construídos como os gigantescos estádios onde ocorriam as manifestações do Partido Nacional Socialista. O Albert Speer, obrigado, Odi, claro, o Odi Wikinger sabe dessas coisas, né? O Albert Speer, exatamente. Só que é muito parecida a concepção do Laszlo no filme Brutalista. Na verdade, aquele documentário Arquitetura da Destruição, na verdade, era a concepção secreta do Albert Speer. Eu sei que é maluco pensar assim, mas o Terceiro Reich, o Hitler, sabia que ia perder. Na verdade, todo o Terceiro Reich, todo o movimento nazista foi pensado para ser destruído, virar ruínas. Esse era o projeto secreto do Speer. Construir coisas gigantescas, colossais, que ficariam em ruínas, mas seriam ruínas muito belas, que inspirariam as gerações futuras. Essa dialética da vanguarda, principalmente arquitetônica, inspirou tanto projetos socialistas quanto nazistas. Essa ideia da monumentalidade. Tá? Então, assim como no filme o Brutalista, o protagonista acha que a arquitetura dele vai sobreviver e vai ser um testemunho político, o Albert Speer também faz pensar a mesma coisa. Essa arquitetura gigantesca, monumental nazista, vai ficar em ruínas e vai inspirar as gerações futuras. Nossa, que civilização foi essa que construiu isso? Né? Claro que baseado nas ruínas greco-romanas. Então, as ruínas do Terceiro Reich, né?
Albert Speer foi o arquiteto da destruição. O que é muito diferente da arquitetura pós-moderna, que a gente sabe, é a estética do desaparecimento. É exatamente o contrário. Tá? Enquanto a modernidade tinha uma coisa da memória, do monumento, testemunhos políticos, dizer alguma coisa, a arquitetura pós-moderna, com seus vidros espelhados e fumês, é uma arquitetura de desaparecimento. Quer dizer, ou você tem a arquitetura de desaparecimento ao pé da letra, fachadas de prédio que refletem o céu, tá? Ou você tem como esse prédio aqui no Largo da Batata, que são cenografias, uma ilusão de ótica de um prédio torto. Isso é típico da arquitetura pós-moderna. O monumental é substituído pelo cenográfico. Né? Isso é abandonado, essa ideia da vanguarda moderna. Aqui são fotogramas do filme. Vamos falar um pouco do filme. O Laszlo, ele chega nos Estados Unidos, fugindo, claro, da Europa, da guerra. Então, ele chega, é recebido por um primo dele, húngaro. Tá? O Laszlo é húngaro. É um primo dele húngaro que está bem estabelecido. Ele tem uma loja pequena loja de objetos de decoração, e que dá um quarto para ele. Olha, fica aqui, tudo bem, tem um quarto aqui para você. Até ele descobrir como mecenas um magnata, ao mesmo tempo sádico e mercurial, né? Que é no nome do filme chamado Lee Van Buren, que o Guy Pearce faz esse que vai ser uma espécie de mecenas dele, sem não antes ter um mal entendido. Por isso que esse filme é muito louco, né? É muito longo esse filme, tá? Então temos na primeira parte do filme o Laszlo, ele está trazendo ideais de socialismo diretamente de kibbutz judeus, tá? Dessa cultura judaica progressista, refletido na arquitetura, tá? Ele acredita, inclusive, que poderá, com essa arquitetura brutalista, trazer uma coisa nova, inédita. Lembra muito aquilo de Jung e Freud, quando viram na Ilha de Ellie a Estátua da Liberdade. Né? Vocês devem lembrar desse episódio. Freud falou para Jung: esses americanos não têm consciência que nós estamos trazendo a peste para eles. Tá? Só que a gente sabe que os americanos apostaram o dobro em cima, transformaram a psicanálise em psicoterapia. Tá? Da mesma forma, o brutalismo, todo o brutalismo do Laszlo, que chega nos Estados Unidos, é transformado numa outra coisa por esse magnata, esse mecenas, esse novo rico, esse magnata novo rico americano. Tá? E aí vem a segunda parte, que vem aquela coisa de que não existe almoço grátis. Tá? Esse milionário mecenas vai trazer a sua esposa, que estava lá perdida na guerra na Europa, sua esposa, familiares que não tinham condições de vir para os Estados Unidos, paga a viagem deles, enquanto ele planeja uma obra arquitetônica para ele. Um grande centro comunitário. Só que o problema é que esse milionário, esse novo rico, o Harry Lee Van Buren, ele é um cara que mistura capitalismo com evangelismo. Aquele típica coisa do capitalismo evangelizador. Então, para ele, aquilo que o Laszlo está construindo não quer dizer nada. Ele apenas está querendo fazer uma puta obra. E é claro que teve um mal-entendido antes. Isso é uma longa história também, né? Teve um mal-entendido antes, porque o filho desse magnata vem até a loja do primo dele húngaro e contrata para ele fazer um serviço.
você vai desenhar uma biblioteca para o meu pai. É uma surpresa que eu quero fazer para ele. E é claro que o Laszlo vai vir com seus princípios brutalistas e fazer uma puta biblioteca em arquitetura de vanguarda moderna, que vocês estão vendo ali naquele fotograma na parte inferior à direita, tá? Só que o que deveria ser uma surpresa boa é péssima, porque o cara chega de uma viagem com a sua mãe que está doente, com maus bofes, e ainda por cima vê um ajudante negro do Laszlo, que estava lá nas imediações. O que esse negro está fazendo aqui? O que vocês fizeram com meus livros? Vocês estão destruindo tudo. E ainda fala para o Laszlo, olha, você agradece de não estar te processando. Tá? Mas é claro que depois ele descobre esse milionário, esse novo rico, descobre que o Laszlo é famoso na Europa, Bauhaus e aquela coisa, e é claro que ele está de olho na sua imagem na comunidade. Eu quero construir um centro comunitário para a minha comunidade, então nada melhor do que pegar um arquiteto de renome na Europa, tal, aquela coisa toda. Não, não é isso, não é ainda Mickey 17, não, calma. Então, mal sabe o coitado do Laszlo o destino que o espera. Tá? Então, é uma concepção bem radical. É claro que o final do filme... Será que é um spoiler que eu vou dar? Não é spoiler, porque isso já está em... o final do filme mostra ele já idoso, tá? Com a sua... não é filha, parece que é a sua... Isso em 1980, o subtítulo desse episódio é a primeira Bienal de Arquitetura. Então, o Laszlo é homenageado numa retrospectiva da sua carreira em Veneza, uma Bienal de Arquitetura. Assim termina o filme. Tá? Então, a sua sobrinha, chamada Zófia, vai fazer um discurso sobre o significado, o sentido dessa arquitetura brutalista para Laszlo. Só que é claro que ela faz uma leitura totalmente psicologizante. Nada política ou radical socialista, como é mostrado na primeira metade do filme. Tá? Assim como os pés direitos altos para representar a liberdade de alguém que estava preso nos campos de concentração. Então, faz uma leitura psicologizante. Por quê? Porque o Laszlo virou um cara famoso, um cara de renome. Então, sua ideologia desaparece. Aquilo que ele pensava na arquitetura brutalista como algo monumental que vai sobreviver aos tempos, como testemunho político, para fazer a cabeça de outras gerações, tal, desaparece. Tá? Parece que deu mais certo para os nazistas, essa ideia da monumentalidade. Então, a gente pode falar que as ruínas do Terceiro Reich realmente inspiraram gerações no futuro. Né? Albert Speer venceu. Na minha sincera, humilde opinião. Né? É um filme sionista, o LG coloca, claro, é um filme sionista, né? Aquela coisa, claro, tem esse aspecto judeu, é um filme norte-americano, a comunidade judaica, mas mostra aí aqueles judeus progressistas, vamos dizer assim. Henry Brody é um judeu progressista, vamos dizer assim, com ideais socialistas. Mas, de qualquer maneira, o que é colocado naquele filme, é claro que tem esse aspecto sionista, judaico, mas vai além disso o filme, ao discutir a própria arquitetura. Por isso que eu qualifico esse filme como um thriller arquitetônico. Um thriller de arquitetura, né? Se é que a gente pode falar assim. Mas vamos falar agora de quê?